Não tem como a gente viver se a gente não se atualizar. Bom dia, Beverly. Bom dia, Cuiava. Bom dia, convidado. O Ederson que já chegou. Ederson Almeida vai ser devidamente apresentado, certamente. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Referendo tudo que o Cuiava falou. É Pronto. verdade. Então, tamo junto, vamos em frente. Quando são 9h08, você que nos acompanha. Beverly, nós hoje escolhemos um tema que já vínhamos, de alguma forma, tratando dele, porque para nós de tecnologia, não é algo que tenha, que seja a revolução, que seja uma lavoura nova, que seja uma plantação nova, né? Exato. A gente percebe que nós estamos avançando a passos largos para que as pessoas, de uma forma geral, possam começar a subir a sua prateleira. Sua prateleira é o seu eu, não é? Exato. Porque elas precisam evoluir enquanto seres desenvolvidos, não é? Para entender algumas coisas que aparentemente aparecem assim com naturalidade. Mas, para nossa alegria, professor do CETEC, está fazendo pós-graduação, nós não podíamos ter escolhido melhor. Aliás, você não podia ter escolhido melhor, Beverly, o meu convidado de hoje, porque o assunto é do mestrado dele, Inteligência Artificial. Bom dia, Anderson, que prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, um companheiro de Rotary, É verdade. também um colega de área de tecnologia, Perfeito. né? É um nerd aí das antigas, abriu caminho, agora tá mais fácil para nós. E hoje a gente vai falar algo que tem relação com a minha tese de doutorado, que é a inteligência artificial centrada no ser humano. Perfeito. Porque, afinal de contas, a tecnologia ela é criada para potencializar, ajudar, maximizar o que o ser humano já faz de bom. Só que a gente tem que debater, porque se ele faz algo de ruim também é maximizado, potencializado. Mas a gente terá uma hora aí para falar sobre esse tema. Com certeza. Bacana. Mas- Cuiava, deixa eu só então, já que a Claro, gente começou o programa, né, um pouquinho diferente, porque normalmente a gente começa com a entrevista. Claro. Hoje a gente começou falando sobre entidade, É verdade, sobre sobre convenção, sobre o que vem pela frente, também como serviço, que o programa tem essa pretensão. Deixa eu só mencionar, para quem está na live, gente, agora, convida outras pessoas, acabei de passar o link aqui também para o Ederson, ele vai compartilhar daqui um Sim, pouquinho. eu vou No Facebook, tem live ao vivo, a partir de agora, então, transmitindo no rádio, na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, para quem quiser acompanhar na sua caixinha de som. Estamos recebendo a audiência através do WhatsApp 999530616, pelo telefone 32209400. O convidado de hoje, então, é o Ederson Almeida. O Ederson, ele é empreendedor, ele é professor, é programador de sistemas, é sócio fundador da empresa Gáutica e também é rotariano, é da Isso aí. APADEV, né, doutorando na UX com o tema Inteligência Artificial, Ética, Segura e Responsável para a Segurança do Trabalho, além de coordenar, Cuiava, o Hub Tecnologias de Negócios da UX Business School. Exato. Pouquinha coisa não é, né? E nós só queremos passar para a população, extrair um pouquinho desse conhecimento do Ederson Almeida, para que nós possamos passar para você de casa. Quando eu inseri o tema, eu coloquei medos, Mitos. mitos Verdades. e verdades sobre a inteligência artificial. Eu mesmo tenho sido questionado para onde que nós vamos parar com a inteligência artificial. E eu tenho dito sempre para as pessoas, calma, é tão simples, mas a gente tem que entender, sempre quando a gente fala tecnologia, e aí eu volto a 20 anos atrás, quando a gente martelava aqui, dominando o computador, né, para tentar fazer as pessoas entenderem a tecnologia como algo desmistificado, né, como algo simples. Na sua visão como professor, como, sabe, alguém do meio, por que que as pessoas às vezes pegam uma pontinha do iceberg e tratam aquilo como um assunto definitivo e a inteligência artificial passa por aí também? Sim, essa discussão ela é bem interessante porque ela é filosófica, ela não é sobre informática. Perfeito. Porque, afinal de contas, não é só sobre inteligência artificial. Se a gente voltar no tempo, cerca de 2 anos a 3 anos, época da pandemia, Perfeito. nas redes sociais todo mundo era especialista em saúde. É verdade. Vacina é bom, verdade. vacina é ruim. É verdade. Então nós notamos que de tempos em tempos a galera que se manifesta da internet é especialista em alguma coisa. Só que eles, né, Mesmo o cara que nunca tenha tido em contato com aquele assunto. é pseudo-especialista É porque, verdade. porque, Pseudo-especialista. porque não entendem nada, não se aprofundam no tema, pegam uma notícia aqui, outra lá e saem
colocando opinião. Perfeito. Tem um colega do Rio de Janeiro que faz doutorado comigo ali na UX e ele diz uma frase que é bastante forte. Ele diz assim: a internet é muito boa, mas deu voz para idiotas. É verdade. E isso é ser democrático, é dar voz para todos, mas como lidar com isso? A questão é que nós temos uma sociedade que tem um grau de instrução, uma educação baixa. Então ela é facilmente manipulada. Então a pessoa recebe uma notícia. Aconteceu bastante agora, no ano passado, por causa da política. Todo mundo era especialista em política, em macroeconomia. É verdade. Principalmente em macroeconomia, né? E daí o pessoal... Ideologia também. Não, porque tal coisa vai acontecer, porque um general disse, porque não sei quem falou, e saiu multiplicando. O que nós estamos vivendo agora com a questão da inteligência artificial não são exatamente os mesmos agentes, porque a gente vê que tem pessoas que têm uma inclinação maior por um lado religioso, que agora é religioso político, né, que virou uma seara. Nós temos as questões da inteligência artificial, tecnologia, que antes era o metaverso. Então nós conversamos a semana sobre isso. Verdade. Tá, mas cadê o metaverso? Sumiu o metaverso. Acho que foi para baixo do tapete. E aí... A inteligência artificial é mais um fogo de palha que o pessoal tá pegando. Eles falam uma gíria da internet que é o hype. Né? O assunto tá em alta. Eu vou falar do assunto sabendo ou não, porque daí eu ganho views. Porque é a luta por views, né? Nessa guerra da internet. Então eu acho que tem essa questão que ela está relacionada assim à antropologia, à filosofia, a comportamento e falta educação. E eu acho que é aí que é o nosso papel, não só como educadores, mas como multiplicadores da busca pela verdade. Porque talvez nem nós saibamos ao certo qual é esta verdade. Ela existe, claro, mas a gente está em constante busca. Só que alguns, o mais perigoso é quem acha que sabe, que tem a verdade. Porque aí você já cometeu o primeiro erro, porque o mundo está em constante transformação, o cenário é complexo demais para que a gente possa afirmar, não, a máquina vai substituir o homem, e está certo, e, né, corram para as montanhas, porque vai ser uma catástrofe. Não, a gente não sabe o que vai acontecer. Se nós pegarmos um historiador, um antropólogo que eu gosto bastante, que é Yuval Harari, Noah Harari, que é Sapiens, Homo Deus, né, as lições israelense. do século XXI, israelense. E ele traz, né, recortes históricos desde o surgimento do homem. Né? Então ele era coletor, né, que coletava coisas, caçador, daí depois quando vem a agricultura, eles começam a se organizar em comunidades. E ele traz vários momentos aonde nós, enquanto humanidade, prevíamos algo catastrófico. Vai faltar comida no mundo. Mas não faltou, não no aspecto do mundo passar fome, né? Nós temos situações pontuais. É uma proporção grande, sim, não sei qual a proporção, vamos dizer que tem em torno de 10%, mas não é a grande maioria. Porque nós também temos essa questão da resiliência, né? É uma palavra também de moda, mas nós damos um jeito. Nós desenvolvemos soluções para os problemas que estão surgindo. Nós criamos novos problemas e ficamos nesse ciclo infinito, né, de criar inovações que resolvem alguns problemas, que têm efeito colateral e daí tu tem que resolver. E se resolve como? Pela educação. A gente acaba... É simples a resposta, mas é complexo explicar. Porque o mesmo assunto, via de regra, ele acaba amedrontando alguns. Sim. Porque via de regra eles não têm a informação e toda novidade, ela causa um certo medo nas pessoas. Com o tempo, elas acabam percebendo que aquilo, ou elas deixam de lado, ou elas acabam se inserindo de uma forma tão natural que nem percebem que estão dentro. Eu acho que, como o nosso público é bastante heterogêneo, né? Claro, nós temos pessoas aqui, então, AM, FM, redes sociais... E talvez nem todo mundo saiba também o que é inteligência artificial. É verdade. Mas vamos dar um passo atrás. Formatando. Vamos entender o seguinte. O que a gente está debatendo aqui? Na década de 50, na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado o conhecimento de um cientista chamado Alan Turing na guerra com a Alemanha, porque eles estavam mandando lá mensagens codificadas, escondidas, os americanos, né, e os ingleses, eles queriam saber o que estavam conversando. Então ele cria lá a máquina de Turing, baseado num artigo, num estudo, educação,
E ali nasce, então, de fato, uma aplicação de computadores que pensam, computadores inteligentes. Vêm os primeiros conceitos. Mas isso não cola, não é algo que realmente é adotado. Porque no dia a dia as pessoas precisam comer, elas precisam se vestir, elas têm as necessidades básicas. E o mundo real O mundo entorno, real é né? outro. E ainda existe um mundo real muito grande, que talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo ainda não chegou até elas, o chat GPT, nessas tecnologias geradoras de vídeos, de imagem. Eu sou de Vacaria, né? Eu vou frequentemente visitar a minha família, meu pai mora lá. E não é um assunto que vai para mesa. A gente fala de boi, de vaca, de ovelha. Então não chegou em todo mundo esse tema. Então, É acho verdade. Tem até um verdade. filme sobre isso, o jogo da imitação. Sim, o jogo da imitação. Pra alguém que queira, né? Ó, onde é que as bases disso? Tá lá. É. Exatamente, tá. Acho que na plataforma Netflix, né? Mas tem pelo YouTube, tem por algum lugar aí. E é um filme muito bom que elucida, mostra como é que as coisas aconteceram. Dá pra gente ter uma ideia como tudo nasceu. Beleza, então, por um lado, nós temos dentro das universidades ou investimento militar, que geralmente muitas inovações, né, vêm de investimentos em guerra, só que a inteligência artificial ela não se torna popular. Daí é chamado, né, para nós que estudamos o tema como o inverno da inteligência artificial. Então, essa tecnologia dos computadores que tem a capacidade de ter a inteligência, não imitar o cérebro humano, ela fica ali na década de 60, 70, 80, 90, meio estagnada. Isso aí. Surgem coisas, mas nada que Isso aí. atinja pessoas comuns. A superficialidade do homem fez com que isso ficasse mais dormente, né? E viessem outras coisas, né? Isso, e a computação estava evoluindo, É os verdade. processadores, memória, Isso aí. né? Daí já é mais o nosso mundo ali Perfeito. de soluções para resolver aqueles problemas pequenos do dia a dia. Na década de 90, nós tivemos um grande advento, um fenômeno, que era o Kasparov, o maior jogador de xadrez do mundo, tal. que é a empresa IBM, Deep Blue, acho que é o nome do computador, lembro, 97, 96, 97. Eu era jovem, mas a gente lê bastante sobre o tema, Claro. mas mesmo assim eu lembro ter visto, tipo, Fantástico, Lógico, Nacional, lógico. todo mundo falava Grandes disso, reportagens sobre. que pela primeira vez um computador ganhou no jogo de xadrez do maior jogador, o campeão mundial há muitos anos lá, o Kasparov. Isso era um fenômeno. Nossa, aí sai a notícia, parece que a partir dali os computadores passarão a pensar e terão verdade. um papel na sociedade. Não aconteceu nada. A verdade é que não aconteceu nada. Foi a notícia, o hype para dar isso aí. audiência, não aconteceu Isso nada. aí. Uma boa reportagem e ficou por Entramos isso. nos anos 2000, ali nessa época nós temos tal da bolha.com, que as empresas Vale do Silício, muita empresa prometendo retornos bilionários para os investidores, a coisa não vingou, deu uma crise lá, inclusive, que estourou a bolha. Inclusive, verdade. nesse momento deve estar acontecendo alguma bolha da inteligência Está artificial, acontecendo em que a algum gente lugar. nem sabe. É. E vai avançando. 2010 surge algo, mas que na época não fazia sentido nenhum, que era o aprendizado profundo. Então, a inteligência artificial ela pode ter uma análise superficial, que eles chamam rasa, e ela vem um aprendizado de máquina, né, que aprende com os dados. Então, nós temos sistemas que nós definimos as regras, somos especialistas. Como é que um médico toma decisões? Então, eu vou aprendendo, e daí lá na programação a gente vai dando todas as regras. Ó, vai ser assim, assim, Isso assim. aí. E conforme algo novo ocorra, a gente vai aprendendo. Tem outras situações que a gente não coloca regras, a gente só olha para os dados. Quais foram as decisões tomadas pelo médico, e a partir de uma nova entrada Você de compila dados, isso, né? você tem um modelo Isso aí. que te dá uma resposta probabilística, sempre estatística. Olha, a probabilidade de 85% de o Ederson gostar de café, porque todas as manhãs ele toma café. É isso aí. E se o fato, por que 85%? Porque pode ser que algum dia eu não tome, então, Claro. né? Mas nunca é 100%. A verdade absoluta, nem a IA tem. E em 2017, educação, alguns pesquisadores criam um algoritmo, que é o que faz com que nós tenhamos os sistemas, né, que são equações matemáticas ali numa linguagem estruturada. Combinação de 0 e 1. Que conversa com os computadores. E eles criaram um tal de transformer, um transformador. Que nós tínhamos uma grande barreira para parte de processamento de linguagem natural. Reconhecer, entender e fazer com que o computador conversasse de fato como um humano. Em 2016 teve um evento que foi bastante significativo de uma empresa de Londres, que é a DeepMind, essa empresa que foi comprada pelo Google, inclusive, conseguiu mais uma vez ganhar num jogo muito expressivo, que é um jogo chinês, o Go,
e eles criaram, então, este algoritmo, esse sistema, que é o AlphaGo, que também tem um filme que está disponível para quem quiser assistir, que conta essa história de como que eles venceram isso. Então, no meio mais técnico e acadêmico, a gente teve mais um boom em 2016, e daí, o que aconteceu? As empresas passaram a investir em inteligência artificial. Então, o que a gente vive hoje em 2023, que tem a relação que a gente vai falar do artigo 2017, mas na verdade foi em 2016 que surgiu o investimento. Porque tu tem dinheiro, as coisas acontecem. Tu tira o dinheiro, as partes acontecer. É verdade. Então, o que aconteceu no inverno da IA? Não tinha dinheiro. Então, tu tinha aquela verba mais curta. Ou prioridades até, né? Exato. Recursos versus prioridade, né? Exato. E aí o pessoal se motivou de novo, colocaram dinheiro. 2022, novembro de 2022, lança um tal do ChatGPT. Esse aí muitas pessoas conhecem. Que nós vamos falar um pouquinho sobre Isso ele aí. também. No retorno dos nossos comerciais, são 9h24. Dia nublado em Caxias do Sul. Aliás, Caxias do Sul ontem previu para hoje as 4 estações do ano num dia. Vamos ver se acontece. Então vai ser normal. Estamos de volta, são 9h30, 9h30, e nós estamos aqui conversando no Vitrine de Negócios, hoje com Ederson, Isso mesmo. professor Ederson Almeida, não é? Cujo tema é inteligência artificial. Obrigado a você que está acompanhando, né? Obrigado a você que está entendendo, obrigado a você que não está entendendo, né? Mas nós prometemos que não é algo que venha para atrapalhar a vida de ninguém, venha provavelmente, ou está aí, não é? Para ser entendido e para ser utilizado na hora que a gente precisa disso. Óbvio que quem utiliza a inteligência artificial, hoje você já pode usar com vários sites oferecendo recursos para que você acesse e consulte, não é? Entre você não ter nenhuma informação e ter uma informação, as informações que estão lá não são narrativas, são informações baseadas num conhecimento humano, né, que foi colocado lá a partir de um conhecimento humano. E espera-se que as pessoas que lá colocaram as suas verdades, né, elas se aproximem cada vez mais, como diz muito bem a Beverly, daquilo que nós entendemos, nós seres humanos conseguimos entender como premissas possíveis, né, professor? Isso mesmo. Esses modelos, né, que são esses sites, por exemplo, o ChatGPT, que é um mais famoso, mas tem o Bard do Google, que também dias atrás começou a operar aqui no Brasil, eles foram treinados com dados gerados por humanos. Nós somos falhos, a gente sabe disso. Claro. Mas nós esperamos que a inteligência artificial seja perfeita, eu acho que esse é o ponto. Então, nós estávamos aqui no intervalo debatendo, eu dizendo, não, mas a inteligência artificial comete erros, não, mas é aceitável. Sim, muitos não aceitam o erro da inteligência artificial, as alucinações que ela tem quando ela gera uma informação que é realmente inventada, porque o modo que ela cria é mais matemático realmente do que literal. E então o grande ponto não é se nós vamos aceitar, nós aqui, meros mortais, o retorno de uma inteligência artificial, o resultado de uma pergunta. A questão é para que vamos usar. Agora vamos imaginar uma situação na área jurídica ou na saúde, aonde um profissional vai se acostumando a pensar menos, usar menos a inteligência natural, recorre mais à inteligência artificial e pega os resultados que vêm de lá e passa. Assim como ela foi treinada com dados que, de fato, foram boas decisões, tem decisões que um pouco acarretaram em algo que não foi bom, algo ruim. Por exemplo, se a gente quisesse criar uma nova bomba atômica, então não é... eu posso pegar o guia de como criar bombas e fazer tudo isso. Então, a informação, é que nós somos pessoas otimistas, nós somos rotarianos, a gente vê o bem, a gente pensa assim, não, isso vai ser usado para o bem. Não, mas vamos explorar, vamos tentar, vamos criar aqui um personagem que ele não quer o bem, então ele também pode gerar algo ruim. E também, quando nós vamos reduzindo o uso aqui do nosso cérebro orgânico, que de fato tem características que o computador não tem, nós temos a empatia, nós temos a intuição, nós temos a cognição, que são ainda características que, né, eu acredito que o computador ainda está longe para conseguir. Talvez nos surpreenda novamente, como já foi uma surpresa o que aconteceu o ano passado com a criação do ChatGPT.
De quem é a responsabilidade daquilo que foi gerado pelo sistema? É do médico ou do juiz que deu uma sentença ou um remédio? É da empresa de tecnologia que criou o site? É de quem os dados foram usados? Será que se consegue rastrear também a verdadeira origem dos dados que estão ali dentro? Então, tem muitas questões que devem ser discutidas e nós temos que analisar que é bom, mas não para tudo. Tem coisas que não dá para usar. O grande segredo da tecnologia sempre foi pensada, não é? Nós que você é programador e eu também já fiz muitos e muitos programas de computador. Que bom. E aí a gente percebe que o que a gente busca é sempre entregar um resultado mais próximo. Então vamos imaginar, hipoteticamente, eu quero consultar um saldo no banco, né? Para que ele faça aquele cálculo, nos entregue aquela informação, é um programa de computador que está por trás. Sim, Né? isso Ponto. aí. Né? Não tem nada. Exato. Nós temos algumas evoluções e algumas expressões que elas ainda não são muito bem entendidas, né, pela sociedade. Tipo assim, o que é a tal da nuvem nos computadores? O que é a tal da nuvem? Ah, bota na nuvem. E as pessoas ficam pensando, sempre associando a nuvem do céu e tal, Sim, né? sim. Por que algumas expressões nascem tão desconformes, vamos chamar assim? Volta para a questão da educação, né? Se a Claro. gente fosse atrás da informação, mas não, as pessoas não têm esse costume de pegar cada termo, e também são muitos termos, e Claro, muitos termos em claro. Aliás, inglês, nossa. inclusive, né? É uma sopa de letrinha. Então a gente pega e supõe que é algo. Então, a computação em nuvem. Eu acredito que há cerca de 30 anos atrás, quando a sua empresa estava operando, ao invés de ter os servidores, né, o computador rodando o sistema de gestão Claro. dentro do cliente, ele rodava tudo numa central. Era um birô de serviço. Isso aí. Eram terminais, chamavam Isso aí. terminais Burros, burros né? rodando Exatamente nas isso. empresas e conectavam naquele servidor da sua empresa. Depois, com a evolução da microinformática, o poder de processamento foi possível num baixo custo, um custo menor, colocar dentro da empresa. No saldo passado até conversamos com o Minúsculi, que foi um dos primeiros em Caxias do Sul a trazer as máquinas multiusuárias, não é? Sabe, que era um servidor conectado por terminais. Workplace. E tinha um sistema lá, bom, não é o mais importante. Mas o importante é que, exatamente, há 30 anos atrás, a gente tinha uma realidade compatível com o entendimento da sociedade e a informática entregava um determinado conteúdo, né? Um determinado resultado, digamos assim. Esse caminho todo foi percorrido e a gente percebe que hoje, através da inteligência artificial e tal, as pessoas têm outras expectativas, inclusive dos resultados colhidos pelo computador. Não, e daí, falando sobre essa questão da nuvem, que eu estava fazendo uma analogia, uns anos atrás eu estava na empresa, na Kelmac, de um amigo do Moisés, Andrés, Sei. e daí eu cheguei com a novidade da nuvem. Foi bem engraçada a situação. E daí ele disse, aqui está o servidor. Eu disse, Moisés, não vai precisar desse servidor aí. Ele disse, mas eu paguei uma fortuna nisso, como é que não vai precisar? Não, agora é computação em nuvem. Roda aqui do teu notebook, ele vai rodar com outro servidor, que está em um outro lugar, né, no caso que a gente não sabe onde que é, e vai ficar rodando tudo lá. Mas isso não é novidade. Porque os terminais burros, quando eu comecei com a empresa, já era assim. Então, de certa forma, a gente voltou. Se a gente for olhar, não avançou, a gente voltou no passado. O que acontece é Mudou a forma. Isso, o poder computacional mudou tudo, mas a gente volta a centralizar. Claro que antes o modo que estes servidores eram os mainframes, né? Sim, começou com os lados. Eles operavam é diferente do que hoje. Mas a virtualização entrega isso. A Microsoft trouxe lá na virada de 2000 o tal do ASP, né? Que já se propunha a fazer isso, né? Ela pensando nela. Você hospeda o Office aqui, né? E você acessa ele através da internet de qualquer lugar. Exato. E tu me paga uma taxa, obviamente, né? E ficou interessante pela velocidade de entrega de sistemas quando a gente toca nesse ponto. A própria inteligência artificial ela é entregue em larga escala porque ela está rodando lá no servidor da empresa, por exemplo, o ChatGPT, da OpenAI. Então é uma empresa que agora o Bill Gates, né, Microsoft, mais uma vez, comprou para 49% da empresa e nós conectamos um site que roda lá. Quando a gente quer pegar os nossos dados e ensinar a inteligência artificial para que depois possa, por exemplo, atendimento dos ouvintes que querem falar com a rádio. Então a gente pega o histórico, todas as mensagens que eles já enviaram, as respostas que a gente deu, a gente joga para dentro da tal nuvem. Quando uma pessoa mandar uma mensagem, vai ter ali um bot, né, que é um robô, Claro.
simulando, imitando uma pessoa conversando com essa característica, hoje bastante avançada, do convencimento, aonde o modo com que as frases elas são elaboradas pelo computador, elas podem se passar, inclusive, por um humano. Inclusive, existia um teste, que agora já está defasado, que era o teste de Turing, onde as pessoas eram submetidas... Aliás, isso a gente usava em 80, 90, quando a gente fazia um programa de computador. Isso, né? Submetia com um computador e um humano para tentar identificar o que E era às vezes a gente fazia a linguagem, escrevia um programa de computador, depois entregava para outro, ver se ele entendeu o que estava escrevendo, né? Algumas coisas continuam iguais. Exatamente. Mas só para nós darmos sequência à proposta, digamos assim, da fala. A nuvem nada mais é do que um servidor em algum lugar hospedado, pode ser no fundo do mar, não é? Armazenando as nossas informações e nos devolvendo aquilo que nós pedimos para ele. Continua o terminal burro, exato. Na verdade, é isso, a tal da nuvem, tá? Então não tem nada a ver com as nossas nuvens do céu, né? É curioso, né? Tem servidores que estão debaixo do mar por causa do aquecimento, para ter o resfriamento, claro. Então é uma nuvem diferente, não está no céu. Ela não está para cima, às vezes ela está para baixo. É verdade. Então, mesmo que aqui em Caxias, né, conforme baixa a neblina, a gente está com a nuvem embaixo também, né? A gente vive na nuvem aqui em Caxias. Mas voltando um pouco nessa evolução toda, e aí nós chegamos... não sei se eu preciso fazer um intervalo comercial, Beverly. Sim. Me ajuda, 40, sim, preciso, né? Nós vamos fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida. O tempo voa. Estamos de volta, são 9h45. Você, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a você que está conosco, né? Lembrando que eu ia falar papo de gabinete, nossa senhora, né? Vitrine de negócio. Mas é que o intervalo, ninguém sabe. A gente sempre brinca, né? Que o intervalo deveria ir pro ar também. Eles estavam falando do Cosmos. Daquele programa. Nós elevamos o nível aqui da conversa. E daí lembrou, né? Memória afetiva. Memória afetiva por programas que a gente já conduziu aqui na São Francisco, não é? Lembrando que estamos aqui para o Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais uma sua escolha. Aliás, você é cheio de oportunidades de fazer suas escolhas. Escolha sempre aquilo que é melhor para você, para sua família, para sua sociedade, né? E assim você está escolhendo as melhores coisas para o mundo, né? Porque você faz parte desse cosmos chamado mundo. Agora me superei, né, Beverly? Mas o cosmos arrasou. Agora eu me busquei, né? Mas falando em me busquei, nós estamos falando aqui numa expressão, né? Numa palavra que ela está entre academia, né? Nós estamos conversando aqui com um professor, um rapaz que está fazendo doutorado nesta área, né? Então nós estamos literalmente de cima para baixo hoje. Então, se você não está entendendo, não tem problema nenhum. Você não é obrigado a entender. Nós estamos falando sobre inteligência artificial. Agora, né? uma coisa interessante, como me é permita, bom ouvir isso, né, Beverly? Fala. Me permita, eles achavam que eu não estava prestando atenção porque eu estava aqui digitando, né? Mas eu estava prestando muita atenção no que vocês estavam falando e chama atenção, né? Essa é uma discussão, um debate que muitas pessoas têm gerado nos seus grupos ou até individualmente, que é o que as pessoas, no geral, né, a grande massa de população tem condições de entender sobre os temas propostos, os grandes temas, a complexidade da vida, ou a complexidade de uma inteligência artificial, a complexidade de um protagonismo da sua própria saúde, a complexidade de para onde os negócios vão, a complexidade de como estar neste mundo em plena transformação, porque é isso que a gente está fazendo, né? Nós estamos exatamente numa virada histórica. Então, o que a gente consegue compreender, né? E eu achei muito interessante porque vocês, cada um, né, na perspectiva, o Ederson, né, na linguagem, poxa, vou falar para 1000 alunos. O que eu posso colocar para esses 1000 alunos? Os públicos são diferentes, né? Mas será que não é uma hora de a gente se perguntar? Essa é a pergunta para ti, professor. Sim. Essa é a pergunta. Será que não está na hora de a gente parar de ficar tentando achar a linguagem adequada para o público e virar a chave também? Eu tenho isso para dizer. E eu digo, compreenda quem tiver para compreender, porque a gente não sabe mais quem são. A gente tenta, assim como a internet fez a gente achar que tudo era nichado, os negócios fizeram a gente achar que tudo era nichado. Eu trabalho com saúde, então eu falo para as pessoas de saúde. Eu gosto de vegano, então é a turma dos veganos, é a turma do café. E a gente, na verdade, a gente é isso, mas também é outras coisas também ao mesmo tempo, e a gente convive em sociedade ao mesmo tempo, e a gente é total ao mesmo tempo em que é nichado.
Será que não está na hora de mudar o discurso e parar de pensar assim? Porque isso era um pensamento da era industrial. Combina com a era digital exponencial, ilimitada? Eu acho que a mudança, na verdade, é nichar, porque a era industrial que a gente vem do Fordismo era o mesmo para todo mundo. Então eu acho que o personalizar que é a mudança e não ao contrário. A gente não vem de uma era personalizada, a gente vem da era industrial e a indústria, a linha de produção se dá com um padrão. O que acontece? Nos últimos anos, nós evoluímos quanto ao entendimento político, porque pelo menos a gente passou a participar, não sabia o que está fazendo. E daí todo mundo descobriu que tem lá uma TV Senado, uma TV Câmara, e a gente fica assistindo aquelas coisas. E é um monte de eufemismos, hermenêuticas. Mas o que está falando agora? Nem eu sei direito o que eu estou falando agora. A questão é que eles falam um monte de termos, porque eles não estão nem aí para nós. É combinação de palavras para fazer uma frase E a bonita. gente vai ver lá o excelentíssimo deputado, né, no palanque, no plenário lá, no parlamento, e a gente acha que entendeu o que ele está falando, porque muitos não estão preocupados. E eu acho, eu citei o Carl Sagan, que é um cientista que eu admiro muito, que sim, nós temos que chegar no público para tocá-lo e trazê-lo para nós, porque falar superficialmente é o que sempre foi feito. É E verdade. se nós voltarmos mais no tempo, em cerca de 1990 anos, que existia um cara, pelo que consta nas escrituras, chamado Jesus. O que ele fazia? Pelo que está escrito, né? Eu não estava lá. Ele caminhava pelos vilarejos, ele pegava um a um. Qual a tua dor? Qual o teu problema? Eu não enxergo, então volte a enxergar, volte a andar. Ele passava palavras de motivação. E às vezes o que as pessoas precisam de fato é acreditar que elas podem. Eu fiz graduação, porque o cara está no doutorado, porque usa uma linguagem que muitas vezes não é acessível e tal. Eu paguei a minha graduação trabalhando de soldador na poderosa Marco Polo. Trabalhava no terceiro turno, dormia de dia e estudava de noite. Quando eu era jovem, para eu ter um tênis para jogar futebol, eu trabalhava de garçom, media picolé, dava um jeito para fazer minhas coisas. Muitos têm histórias parecidas. Certeza. Só que tem muitos que não sabem o poder que tem o trabalho e a educação. E a gente tem que dizer. É E se ele transformação. não entender de um jeito, com eufemismo, a hermenêutica, a gente tem que chegar numa linguagem nem que a gente tenha que fazer uma música de funk, dizendo que a inteligência artificial é a importância da educação para a transformação da vida de cada um que está ouvindo agora. Tá, mas então, voltando, eu acho que a pergunta da Beverly foi bem respondida, não é? Nós estamos a caminhos largos, nós não vamos fugir do nicho. Né? Porque quando nós sairmos, nos afastarmos muito do nicho, nós cometemos o risco, o erro, né, de nos apropriar de coisas que nós absolutamente não conhecemos e palpitar sobre aquilo. Né? Me parece que isso a inteligência artificial mostra que esse é o grande perigo, né? O generalismo. Que é o generalismo. Eu dizer que para dor de cabeça só tem um remédio, quando na verdade a gente sabe que... Não, vai procurar por que tu tem dor de cabeça, trata aquilo, porque a dor de cabeça é consequência. Né? Exato, Entendeu? Ótima analogia. Essa talvez seja o nosso fundamental papel dentro de uma sociedade. Nós que temos aqui um canhão de microfone na nossa frente e a possibilidade de nós estarmos aqui falando sobre um assunto que ele ainda é restrito, digamos assim, de entendimento. Até as pessoas não têm necessidade, então elas não se interessam, né? Mas que daqui a pouco isso vai invadir, de uma forma ou outra, o cotidiano das pessoas. Mito ou verdade, a inteligência artificial? A verdade, ela está aí, com certeza. Já faz parte de nossas vidas. Inclusive, eu tenho na minha palestra, Inclusive é ótimo. eu faço uma brincadeira que eu fiz um canal no YouTube, vocês podem acompanhar lá, o Ederson Almeida. Bacana. E daí eu bacana. disse, mãe, eu peguei o celular dela, como é que tu não tá me seguindo ainda? Ela, mas inteligência artificial, eu não uso isso, eu nem sei o que é. Ponto. E daí eu disse, mãe, mas só pra dar uma mão. Daí ela, tá, então eu vou te seguir. Seguiu. Dali um pouco, eu vou pra um lado, ali pro outro, lá na casa dela. Ela pega o celular dela, clica num microfone aqui, né? E diz assim, Google, como é que é o nome daquele padre que canta música tal, tal, tal? Daí o Google respondeu, é o padre não sei o quê. Google, tocar música do padre não sei o quê. Daí o Google toca. Daí ela diz assim, muito obrigado, Google. Daí ela larga o celular lá de novo em cima da mesa.
Pera aí, mãe. Tu falou que não usava inteligência artificial, como é que tu tá falando com o Google? Não, o Google é um cara que me atende lá no negócio e toca as músicas pra mim. Não, mas não tem uma pessoa lá te atendendo, é inteligência artificial. De um modo ou de outro, todos nós usamos, é uma verdade absoluta, assim, isso, porque nós estamos na Netflix, o que recomenda vídeos para nós. Se eu pegar a tua senha lá, o Comendador Cuiava na Netflix, os filmes não são os mesmos, são os seus, por causa que é baseado no teu histórico, nos interesses, do modo que a IA entende que é o teu interesse. Porque daqui a um pouco não é. Daqui a um pouco você acessa a conta da Beverly e vai dizer assim, nossa, que filmes bons que tem aqui. Por isso, porque a inteligência artificial ela não é perfeita. Porque ela aprende com dados humanos, nós somos imperfeitos e criamos máquinas que levam também das nossas imperfeições. Mas ela facilita a vida de muita gente em algumas áreas específicas. Sim. De uma forma fantástica, não é? Acelera muito, ela potencializa. Eu acho que sempre nós temos que ter um cuidado. Pegar uma coisa muito simples, eu sempre faço cálculos com calculadora e eu já não lembro mais da tabuada, não consigo fazer cálculos simples. É bom de vez em quando a gente fazer uns cálculos na mão, alguma coisa, né? Porque Acho que é isso necessário exercita o cérebro. Exatamente. Assim como tem pessoas, né? Não é o meu caso, mas que vão para academia e ficam lá exercitando os seus músculos, a gente precisa também exercitar o nosso cérebro. Então, se nós pegarmos também e ficarmos utilizando sempre da inteligência artificial para fazer tudo para nós, escrever todos os textos, responder todas as perguntas, fazer cálculos, inclusive, para nós, e a gente não tentar um pouquinho, eu acho que vai definhando, porque o cérebro é orgânico, ele precisa também ser exercitado. Por exemplo, a questão da leitura. A leitura, ela aprimora o nosso vocabulário, nossa comunicação como um todo. Em relação à comunicação, né, tem uma frase que eu gosto muito, que comunicação não é o que eu falo, mas é o que as pessoas entendem. Eu tenho um compromisso, a responsabilidade pelo que tu entende, não só pelo que eu falo. Claro, claro. Então eu tenho sim que fazer isso aí. E a leitura é um dos meios. Daí nós temos o ChatGPT, que eu posso pegar o PDF de um livro, jogo pro GPT e dizer que resuma o livro para mim. Daí ele resuma de modo mais simplificado. Daí ele lê, não entendeu. Mais simplificado ainda. Então o livro é sobre tal coisa. Daí eu começo a dizer assim, porque eu li o livro tal que fala sobre tal coisa. A experiência de você ler aquelas 500 páginas do livro do Daniel Kahneman, rápido e devagar, sobre vieses cognitivos e tal, ficar um mês daqui um pouco, né, digerindo aquele livro, isto que te gera o exercício e a verdadeira transformação. Lógico. E não somente saber do que o livro se trata. Daquilo que você leu, né? É como na vida. A gente não está vivendo só pela morte, é pela jornada. Então, a gente tem que aprender a curtir cada jornada de tudo que a gente faz. Seja fazer uma refeição, seja só nossa conversa ou ler um livro. 3 exemplos de utilização da inteligência artificial hoje já dominada. Alexa é uma? Sim, essa daí ela é mais dominada aí pela... A Beverly fala no Alexa todo dia. Ela está presente em muitos lares, principalmente em países desenvolvidos, né? No Brasil proporcionalmente não é tanto, e porque tem casas também que oferecem recursos que são conectados com ela. E então casas autônomas, onde o cara antes de chegar em casa já liga o ar-condicionado, fala, liga a música, muda as cores e tudo mais. Então, sim, com certeza. Eu não tenho Alexa, eu tenho, no caso, equipamentos Apple, né? Perfeito, então a Siri é uma outra. Mas também eu tenho uma casa, que é uma casa antiga e que não é automatizada. Então não abre cortina, não faz as coisas todas aí que faz na casa ideal. Mas que a gente sabe que por aqui, em Caxias, por exemplo, já tem muitos casos assim. E mais 2 exemplos. Eu acho que o chat... Já com o Alexa fui eu que dei. O chat GPT, ele é o mais famoso porque é conversional. Até ontem eu estava fazendo um curso lá com a Amazon sobre como é que funciona o algoritmo. Estou indo a fundo, né, entendendo lá os detalhes. E eu descobri que ele não é bom de cálculo. Então tem exemplos assim que são multiplicações simples, daí para fazer na mão, e o ChatGPT erra, porque o objetivo dele então é ver a probabilidade de uma palavra aparecer depois da outra. Perfeito. E não de fato fazer uma equação matemática ali que era um cálculo simples, né? Então, para situações, por exemplo, nós vamos fazer um texto que não tem grande compromisso. Um texto para o LinkedIn ou para o Facebook, a gente está com pouco tempo e tem que largar alguma coisa, mas nós temos a ideia bem formatada. Nós podemos informar para o ChatGPT o estilo de linguagem, o estilo de público, que é a personalização, o que nós queremos falar, inclusive podemos pedir para ele citar algumas fontes para que dê alguma base para o texto. E se é um tema que a gente conhece, nós conseguimos fazer a leitura do texto, fazer alguns ajustes se necessário e entregar algo muito rápido
que demoraria daqui um pouco, 2, 3 dias, para a gente realmente fechar ideias e buscar referências. Então, esta ferramenta já está na moda e muitos utilizam. E uma outra tecnologia que vem crescendo muito, ela surgiu até antes do ChatGPT, que são as inteligências artificiais que geram imagens. Então, uma coisa que eu já consigo ver, inclusive, se uma imagem foi gerada pela inteligência artificial ou não. A minha esposa tem uma ótica e a agência fazendo as imagens, eu vi um post, eu olhei, isso é inteligência artificial. Dei um zoom e eu falei com ela, essa imagem que a agência usou é de inteligência artificial. E ela, não, eles me disseram que é um banco de imagens. Daí eu mostrei algumas questões, tipo, tinha um braço a mais na foto. Porque ela, né, não analisa Perfeito. o contexto. E daí, tem algum problema? Até então não tinha problema nenhum. Então, ao invés de ter direitos autorais de uma pessoa, de ter que pagar uma imagem, tu vai lá, coloca um script em vez de ficar horas, a produtividade é um grande ponto. Exatamente. Procurando a imagem ideal, você descreve como que é para compor a imagem. Pessoas com óculos felizes olhando para a câmera, de idade tal, né, com certa etnia, assim assado, mista, e daí gerou lá uma foto de 5 pessoas sorrindo, com belos óculos e tudo mais. A postagem foi feita, como era uma imagem de fundo, tinha um texto na frente, ninguém nota. Então, tem situações que não tem risco, perigo também, mas teve o caso agora da Elis Regina, da Kombi, né, que isso também, sabe, quem que é o direito de imagem da Elis Regina, que foi ressuscitada pela inteligência artificial para promover a nova Kombi. É dos filhos? Legalmente é. Só que tem pessoas que não aceitam. Inclusive, recentemente, agora, deve estar acontecendo também, a greve dos atores de Hollywood por causa dos vídeos que são gerados com inteligência artificial com a imagem do ser humano. Madonna, quando foi pro hospital agora, fez um documento, né, que não aceitava que fosse reproduzido imagens, voz, nada dela, né? Justamente para se ela falecesse, alguma coisa do gênero, né? Eu sei que não dá tempo pra gente explorar isso, mas como é que ficam os direitos autorais hoje? Os plágios, vamos ficar só no plágio, que é uma coisa que nós temos digamos assim, como formadores aqui, como espaço de rádio, né? É algo que nós combatemos sistematicamente. Não tem ainda leis para isso, está sendo debatido, o Parlamento Europeu está mais avançado, nos Estados Unidos também tem alguns debates, no Brasil há algumas iniciativas. O que nós temos hoje são as leis existentes, mas especificamente para a inteligência artificial, considerando que é uma colcha de retalhos, ela pega muitos recortes, e hoje até o código-fonte, né? Para que a gente diga que alguém roubou o nosso código-fonte, ele tem que ter tantos por cento exatamente do mesmo código. Então, se alguém pega o código, faz uma modificação, faz um sistema, já descaracteriza. Então, o que a inteligência artificial está gerando, que é uma colcha de retalhos e muitos recortes, né, de muitas fontes, já está descaracterizado. Então, ainda a legislação precisará dar alguns passos para contemplar isso. Relembrando o que a gente falou no início, nós criamos muitas inovações para resolver muitos problemas e, com isso, temos efeitos colaterais e geramos outros problemas. E agora, quem está lá no parlamento que resolve. E nós vamos ficar de olho. Beverly, obrigado. Obrigada, Ederson, pela entrevista também. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Voltamos no próximo sábado com outro tema. Lembrando que você tem compromisso, vários eventos acontecendo na cidade, mas eu mais uma vez renovo o convite aqui. Você que é associado da CDL, na quinta-feira tem um grande evento nos pavilhões da Festa da Uva, né, onde virão palestrantes extraordinários, né? Agora, de nada adianta você ir lá e ouvir e querer praticar aquilo que o cara falou, né? Você tem que transformar aquilo na sua realidade e a partir dali você implementar, não é? Voltamos no próximo sábado com mais um Vitrine de Negócios aqui pela tua rádio. Tchau!